Eu sou a Luísa Sterne, mulher transexual, advogada. Sou filiada no Partido dos Trabalhadores desde 1985 e militante do movimento LGBT. E nessa caminhada de militância já participei de diversos eventos nacionais, internacionais, as conferências nacionais LGBT, já fui conselheira estadual LGBT no Rio Grande do Sul, já fui vice-presidenta do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Porto Alegre e vou falar um pouquinho sobre a atuação parlamentar e a cidadania LGBT. Aí, por outra atividade minha, né? Eu fui candidata a deputada estadual aqui no Rio Grande do Sul em 2014 e candidata a vereadora em Porto Alegre em 2016. E dentro de um sistema de Porto Alegre, aqui aprovado por resolução do nosso PT municipal, se faz um rodízio entre os suplentes para que representantes, principalmente de algumas minorias, né, mulheres, igualdade racial, LGBTs, possam pelo menos uma vez durante o mandato assumir o cargo e enfim, ter uma experiência na Câmara Municipal. E nesse sistema de rodízio, em março do ano passado, na Semana Internacional da Mulher, eu pude assumir o mandato como vereadora em Porto Alegre por 3 dias. Foi importante, sim, apesar de ser em forma de rodízio e por poucos dias. E foi um marco também, né? A primeira vereadora trans aqui de Porto Alegre, foi notícia na época, bastante falado nas mídias LGBT do Brasil inteiro, e pelo que eu sei, a segunda numa capital brasileira, né? E também fiquei feliz em ver que em 2018, no ano passado, já se conseguiu eleger algumas deputadas trans. Uma em São Paulo como titular e 2 em mandatos coletivos. Então, de certa forma, eu consegui, através dessa minha caminhada, dessa luta como candidata, abrir espaço para que outras pudessem se candidatar depois e até se elegerem, né? E voltando lá na minha atuação como parlamentar, além do reconhecimento, da visibilidade, é importante também para a gente, né? Para o empoderamento da gente enquanto pessoa e enquanto categoria, saber que pode estar lá, que aquele espaço é nosso também e que nós temos o mesmo direito de qualquer outra pessoa de participar da vida política, né? Como candidata e como parlamentar. Apresentei um projeto de criação do Conselho Municipal LGBT de Porto Alegre, que infelizmente, porque a nossa bancada e as bancadas de esquerda parceiras que formam a oposição aqui são minoria, esse projeto acabou sendo arquivado, não foi adiante, mas dentro do que pude fiz o meu papel, né? E eu entendo que a nossa atuação parlamentar enquanto pessoas LGBT é por esse caminho. É por esse caminho e é também pelo caminho de pessoas que são parceiras, né, em nível estadual, em nível nacional, gente que sempre esteve ao nosso lado. Aqui a nossa deputada gaúcha Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos no primeiro governo da Dilma, a deputada Érica de Brasília, o Jean Willis do PSOL, que acabou por motivos de ameaças que sofreu, renunciando ao segundo mandato, mas teve uma atuação importantíssima nos mandatos dele, né? E é por aí, eu acho que o nosso caminho é esse, além da militância, é procurar fortalecer a nossa vida política dentro do partido, procurar fortalecer as candidaturas LGBT e no que veio depois das minhas candidaturas, né? Porque em 2018 eu não concorri por motivos pessoais, motivos de saúde, né? De eu ver surgir os mandatos coletivos, né? As mandatas coletivas, que eu também vejo que é um bom caminho para as pessoas de minorias, né? Juventude, pessoas negras, pessoas LGBTs, se reunirem em um grupo e fazer uma campanha e exercer um mandato coletivo. Bem, agora vou falar um pouquinho da atuação
parlamentar em geral, né? É preciso lembrar para todo mundo que no Brasil não tem nenhuma lei que proteja a cidadania LGBT. As conquistas nossas foram por meio do judiciário, tanto lá do casamento, que veio por uma decisão do STF em 2011, que acabou regulamentando o casamento em 2012, quanto no ano passado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em relação à retificação do registro das pessoas trans. Duas conquistas importantíssimas que vieram por meio do judiciário. No parlamento a gente teve inúmeras dificuldades em tramitar projetos a nosso favor. Eu lembro do antigo PLC 122, que criminalizava a LGBTfobia, de projetos anteriores para a retificação de registro das pessoas trans, que em um momento lá, em uma configuração antiga do Congresso, até passaram na Câmara dos Deputados por meio de acordo de líderes, passaram meio batido em 2006 e depois, no restante da tramitação, mudou o Congresso, em 2006 mesmo, né? Então, na atual configuração do Congresso, que eu considero a pior da nossa história, é absolutamente inviável tramitar qualquer projeto que seja a favor da cidadania LGBT. Nós temos um governo e um Congresso que está aí para destruir tudo que foi construído de positivo na nossa história, desde a CLT do Getúlio até todas os outros avanços que vieram sendo garantidos ao longo de todos os anos e especialmente aquilo que a gente avançou nos governos do Lula e da Dilma, né? Então é importante que reforce a nossa luta fora, nos movimentos sociais, sem esperar nada de positivo desse governo e tentar provocar a luta social, a luta nas ruas, disputar espaços em outros movimentos sociais, fazer valer a pauta LGBT em movimento estudantil, movimento sindical, dentro do próprio partido. Nós temos que disputar espaço dentro do partido, né? No último PED do PT se conseguiu construir setoriais LGBT em grande parte dos estados. É importante que a gente, tendo outro processo de eleição esse ano, no mínimo manter os setoriais que já construímos e procurar ampliá-los e fazer ser mais atuantes. Enfim, acho que a luta é por aí. No parlamento, no partido, nos movimentos sociais, nas ruas, a gente precisa estar cada vez mais forte, estar cada vez mais unido para enfrentar essa realidade difícil que estamos vivendo hoje.